Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a você pelo canal da Network for Success no YouTube, que conta com o Dr. Ivan Misner e muitos outros especialistas em networking. Eu sou a Priscila Rice e venho até você diretamente do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. Estou hoje ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está essa semana? Bem, Priscila, acabei de voltar de uma visita à região do BNI em Tucson. Adoro aquela região, já estive lá diversas vezes. Foi ótimo estar de volta. Que bom! E sobre o que é o podcast de hoje? O título do podcast é Quer mais referências? Apareça! Então aqui está uma pergunta para todos do BNI que estão ouvindo este podcast ou lendo a transcrição. Você gostaria de ter um aumento substancial no número de referências que o seu grupo do BNI gera? Se você respondeu sim, ouça. Veja como. Muitos anos atrás, um presidente de um grupo BNI me ligou com uma proposta. Ele disse que seu grupo achava que a política de presença era um incômodo e não acreditava que isso fizesse qualquer diferença nas referências. Na verdade, ele disse que sentia que isso era uma desvantagem para a adesão de novos membros. Então eu disse a ele que não criei essa regra. Ela foi criada por um conselho formado exclusivamente por membros do BNI. Ele disse que seu grupo, e eu não estava inventando isso, queria testar algo. Eles queriam mostrar a mim e à diretoria que a presença não tinha impacto nas referências e não tinha impacto na adesão. Nenhum impacto. Priscila, sei que você está rindo, mas naquele momento eu não estava, porque não tínhamos dados corretos naquela época. Eu fiquei tipo, ok, tudo bem. Essa coisa de presença estava me deixando meio maluco na época. De qualquer forma, ele me perguntou se eu poderia publicar as conclusões em nosso boletim informativo e pedir ao conselho que reconsiderasse essa política se conseguisse documentar que ela não fazia diferença. Concordei com ambos de bom grado. Então, eles usaram o trimestre anterior como base e começaram a focar na melhoria da presença a partir do mês seguinte. É importante ressaltar que durante esse período, eles não fizeram mais nada além de melhorar a presença. Eles não se concentraram mesmo em mais nada além disso. Agora, vou incluir alguns gráficos neste podcast e eles mostrarão alguns dos dados de que estou falando aqui para que você possa entender visualmente. Mesmo assim, eles usaram o trimestre anterior. Então, durante 6 meses, eles analisaram trimestre a trimestre e fizeram isso durante 6 meses. E aí, quais foram os resultados? Bom, eles diminuíram as faltas, tiveram uma média de 0,7 faltas por membro por mês. Então, praticamente todos os membros faltaram em uma reunião a cada 2 meses aproximadamente. E no primeiro trimestre, diminuíram o absentismo em 52%, o que significa uma grande queda no absenteísmo. Após 6 meses, reduziram significativamente o absenteísmo em 71%. Mas, e as referências? Você deve estar se perguntando. As referências subiram cerca de 62%. Isso mesmo, o que começou com 0,7 faltas por membro por mês, caiu depois de 6 meses o absentismo em 71% e as referências subiram 62%. Como um bônus adicional, a adesão subiu para 50%. Estes são nossos dados e foi o grupo que os contabilizou. Então, no final do nosso pequeno experimento, o presidente me ligou e disse: deixa para lá, ficou claro que as faltas prejudicam o desempenho do grupo. Não queremos mudar nada. Agradeci a ele e agradeci ao grupo pelo estudo. Perguntei se poderia publicar os resultados e eles concordaram. Depois que publiquei o artigo original, isso um estudo se torna realmente incrível. Eu acho que isso foi na década de 90. Outro presidente de um grupo me ligou depois de ler o artigo e disse: você inventou tudo isso. Eu disse: eu não inventei. Ligue para o presidente.
Ele mesmo confirmará isso. Nunca esquecerei o que ele disse a seguir. Ele disse: Não, esse cara provavelmente está com você nisso. Ele fará tudo o que você mandar. Eu pensei: Uau, você não conhece os membros do BNI. Então eu disse: Tudo bem. Ok, se você não quer ligar para ele, como eu posso te ajudar? O que posso fazer por você? Então ele prosseguiu dizendo que, mesmo que os dados fossem verdadeiros, 6 meses não eram tempo suficiente para confirmar os resultados, mas sim um ano no mínimo. Ele queria concentrar-se no absenteísmo durante um ano para me mostrar que os resultados sobre o absenteísmo seriam diferentes se o estudo fosse mais longo. Eu disse a ele que achei uma ótima ideia e que seria interessante ver se havia alguma diferença. Curiosamente, houve. Na verdade, houve uma grande diferença nos resultados, ao acompanhá-los por mais um ano. O segundo grupo começou com um absenteísmo muito semelhante. Eles tiveram uma média de 0,6 faltas por membro por mês. Eles tiveram resultados muito semelhantes ao final dos 6 meses. Eles reduziram o absenteísmo em mais de 50%. O número de membros subiu em 55%. E as referências aumentaram 71%, o que é bem próximo do primeiro grupo. Mas é aqui que as coisas ficaram surpreendentes. Ao 9º mês, o absenteísmo manteve-se estável, com uma queda de mais de 50%. Assim, eles reduziram metade do absenteísmo, mas o número de membros aumentou impressionantes 90%. Uau! Sim, uau! E as suas referências dispararam com um aumento de 164%. E você pode ver todos esses números nessa tabela que incluiremos aqui. Foi aí então, depois de 9 meses, o presidente me ligou e também disse: Deixa para lá, nós entendemos. O absenteísmo claramente reduz muito os resultados. E embora eles tenham parado de rastrear esses dados depois de 9 meses, mantive contato com o grupo por muito tempo. Eles continuaram a se concentrar na assiduidade e cresceram para um grupo com mais de 40 membros. Naquela época, eles estavam passando mais referências do que jamais imaginaram ser possível. Bem, faz sentido. Faz muito sentido. Porque se uma pessoa estiver sentada à sua frente a uma mesa, isso refresca sua memória. Você começa a pensar nas coisas que precisa fazer junto a ela ou com quem precisa conversar sobre ela. Você vai e faz essas coisas. Sim, correto, você sabe, é parte integrante dessa repetição. Toda semana você está cara a cara com as pessoas, você é constantemente lembrado por elas e elas estão se dedicando a você. Elas estão ensinando algo a você toda semana. Eles estão ensinando a você um pequeno aspecto de seus negócios, o que torna mais fácil referenciá-las. É melhor, você tem que estar lá, presente. Você não pode cortar o cabelo pelo telefone. Você não pode ter um grupo BNI de sucesso se não comparecer. O absenteísmo afeta a adesão e as referências. Os resultados não poderiam ser mais claros. Existe uma correlação linear direta entre absenteísmo e referências. À medida que o grupo diminui as suas ausências, aumenta as suas adesões, o que aumenta substancialmente as referências. Alto absenteísmo resulta em baixas referências. Baixo absenteísmo resulta em muitas referências. Falamos sobre isso em um podcast anterior, não me lembro o número do podcast, mas foi sobre aquele estudo que foi feito na Itália, Priscila. Vou tentar encontrar esse podcast e incluir o link aqui, pois, mais uma vez, tivemos mais dados concretos de que o absenteísmo derrubaria o sucesso do grupo. Então, a lição aqui, e eu adoraria ouvir sua opinião, de que seu grupo peca na frequência, isso afetará seu bolso e seu resultado. Claro e simples. Eu acho que você está certo. A última coisa que eu gostaria de dizer agora é que se você estiver faltando, não vai trazer convidados. Seus convidados são uma grande fonte de referências, né? Então isso terá um efeito em 2 formas. Sim, novamente, os convidados são uma grande fonte de referências. Eles também são, obviamente, potenciais membros, o que traz mais referências. Olha, eu entendo, não é fácil fazer isso, mas deixe-me dizer, os resultados podem ser surpreendentes se você fizer isso direito. Já disse isso muitas vezes em meu podcast. Por que aceitar a mediocridade quando a excelência é uma opção? Excelência é uma opção sempre.
Comece hoje. Traga excelência para o seu grupo. Foque na redução do absenteísmo. Eu prometo que você obterá melhores resultados. Bem, isso é tudo por hoje. Priscila, de volta com você. Não, espere. Acabei de encontrar o episódio de que estava falando, onde houve outro estudo feito lá na Itália. É o episódio número 490. Foi um estudo feito por uma membro do BNI, a Beatrice. Então, ouça o podcast 490 e você verá ainda mais dados que corroboram o que falamos hoje. Agora terminei, Priscila. De volta com você. Ok, perfeito. Muito obrigada, Dr. Meisner. Bem, eu gostaria de lembrar aos ouvintes que esse podcast foi trazido a vocês pelo canal The Network for Success no YouTube. Muito obrigada pela atenção. Sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.